Eu sou Otmar Schneider, analista de valores imobiliários, e no vídeo de hoje a gente vai responder a seguinte pergunta: afinal, quanto vale o seu patrimônio? E se você gosta desse tipo de conteúdo e gostaria de aprender a investir melhor, aqui embaixo você vai encontrar link para os meus relatórios de fundos imobiliários, relatório de FIP, de FIINFRA, e também para a nossa comunidade do YouTube. Vamos lá para o nosso vídeo. Quanto vale seu patrimônio? É uma pergunta, né, para você já começar a refletir agora no começo da apresentação, e no final a gente vai discutir um pouquinho de onde que surgiu essa pergunta, né? Então, a primeira coisa que eu vou falar é sobre marcação a mercado. A gente está num momento de bolsa em baixa, e a marcação a mercado, né, ela acaba influenciando positivamente os investidores quando está tudo subindo, e negativamente quando está tudo caindo. Então, a marcação a mercado nada mais é do que o preço da tela, né, o tanto que você consegue ver. Você quer saber quanto é que está a ação do Banco do Brasil? Está aqui, hoje, no dia de hoje, fechou aqui R$ 27,48. Então, é o preço que você pode negociar um ativo. O que é o preço do ativo, né? O preço é o valor que você paga para você ter ativo. E o valor? O valor é o que você leva. Então, tem coisas, né, que vale você pagar aquele preço, tem coisas que não vale você pagar aquele preço. Então, se vale pagar o preço, é porque o ativo, o valor dele é maior do que o preço. Então, esse é o conceito, né? Então, sempre que o preço for menor que o valor, será um bom investimento. Então, parece simples, mas você tem que saber, né, realmente o que vale para você determinado ativo. Então, em época de crise, a gente tem uma marcação a mercado negativa, ou seja, né, o preço das coisas estão caindo. Então, se você tem, sei lá, 1.000 ações do Banco do Brasil, você tem R$ 27.480 em Banco do Brasil. Se ele cair, né, R$ 1, você perdeu R$ 1.000. Se ele subir R$ 1, você ganhou R$ 1.000. Isso no preço de marcação de tela, que na verdade essa conta ela não faz sentido, né? Se o preço subir R$ 1 ou cair R$ 1, você não comprar ou não vender, você continuar com o ativo, você vai continuar com a mesma quantidade de ações e esse preço não vai te influenciar em nada. O problema é quando você vê alguma coisa caindo, né, e você vende, né? Esse que é o maior problema, porque daí você realiza o prejuízo e realmente você está em prejuízo. Quando você tem um patrimônio maior, essa marcação a mercado ela é muito maior. Então, eu fiz a conta aqui com 1.000 ações do Banco do Brasil, mas se tiver 100.000 ações do Banco do Brasil, né, você vai ter alguns milhões aqui no Banco do Brasil, qualquer variação, né, vai variar muito no seu patrimônio. E quando a gente já investe há mais tempo, né, você tem mais patrimônio. E o que acontece, né, que acaba desanimando muito os investidores? E eu sei porque todo mercado de baixa, né, eu acabo passando por isso e vejo um monte de gente fazendo esses comentários, muitos anos atrás, né, desde muitos anos atrás, que é assim, né, todo o ciclo de baixa você encontra pessoas que estão meio desesperadas, né, já perdi tanto. E quando o seu patrimônio é grande, quando o seu aporte, digamos que você tenha feito um aporte durante uma vida inteira, você constitui um patrimônio grande. Esse seu aporte, muitas vezes, ele vai ser muito menor do que a desvalorização do seu patrimônio na bolsa. Quando você tem muito tempo de bolsa, isso é irrelevante, né? Você acaba entendendo que isso é só marcação a mercado, você não está no prejuízo em absolutamente nada e está tudo bem. O problema é quando você não tem muito tempo de bolsa, mas você tem um grande patrimônio, né? Então você juntou muito dinheiro e colocou tudo uma vez na bolsa sem entender muito bem como é que funcionava, né? Então você vai fazendo aportes mês a mês. Então digamos que você tem 10 milhões de patrimônio, você consegue fazer um aporte de 10 mil, né? Um aporte de 10 mil é praticamente nada para quem tem 10 milhões de patrimônio. Então, qualquer 1% que variar o patrimônio, de 10 milhões, 100 mil, vai variar ali R$ 100 mil, né, cada 1%. Então, 10 mil não faz nem cosquinha. Né? Você perdeu 100 mil, colocou 10 mil, você já está negativo de 90. No outro mês você coloca mais 10 mil, você está negativo de 80. Então, você fica negativo durante muito tempo, né, com a bolsa em queda e quando você tem um patrimônio muito elevado. Então, o patrimônio muito elevado, ele tem que estar nas mãos de uma pessoa que construiu há bastante tempo. Né? Quem ganha dinheiro muito rápido, normalmente, ele não tem essa segurança para saber realmente quanto que vale o patrimônio dele e não se desesperar num processo desse de marcação a mercado negativo. Então, eu fiz uma simulação aqui, né, de tempo, aportes e juros compostos, e qual que seria a simulação. A pessoa passou 50 anos investindo, fez 600, né, aportes. Não chega a 50 anos se for o 13º e tal, mas são 600 aportes, tá? Então, digamos que o salário da pessoa, né, é de 5 mil e ela aporta 20%, aporta R$ 1.000 por mês. Né? Então, eu já fiz simulação com quem ganha, né, a média, R$ 2.000, R$ 3.000. Esse vídeo, vai para quem ganha um pouquinho mais, ganha R$ 5.000 com aporte de 20%, aporte de R$ 1.000 por mês.
Então, quando você faz isso durante 600 aportes, o valor que você aportou, ele vai ser responsável por 13% do seu patrimônio total. Só 13%. Os outros 87% do seu patrimônio, eles vão vir dos juros compostos. Então, ao longo de 50 anos, ao longo de 600 aportes, só 13% do seu patrimônio vai vir do dinheiro que você colocou. 87% do seu patrimônio, ele vai vir do juro composto. Então, é por isso que o longo prazo ele é fantástico para o investidor, né? E o investidor ele acaba aprendendo muito, né? Ao longo desse tempo, ao longo desse prazo. Então, ele acaba não sentindo muito essa questão da variação. Então, os juros compostos eles são a principal força motora, né, para quem já tem bastante tempo de bolsa. Então, aqui eu vou tirar a minha imagem aqui para vocês conseguirem ver a figura. Então, aqui tem o aporte mais os juros compostos. O aporte, que é esse dinheiro investido, é essa cor vermelha, né? Então, aqui embaixo tem a rentabilidade mensal, que é bem baixinha, quase não dá para ver. Em dinheiro investido aqui, é esse vermelho, então ele vem sempre para cima, né? Todo mês você está aportando um pouquinho, então você vai aumentando. Você aportou aqui 600 meses, tem 600 mil reais em aporte. Você aportou R$ 1.000 por mês, tá? Então você tem 600 mil em aporte. Essa figura laranja é o total que você ganhou em juros desses aportes que você fez. Então, deu 4 milhões e pouquinho, 4 milhões e 300, né, para um aporte de 600 mil, 4 milhões e 100. E o total deu 4 milhões e 600, 4 milhões e 700, alguma coisa assim. Então, você vê que essa figura, essa parte laranja, essa reta laranja, né, é os juros, né? É o juro sobre juro, é o juro composto. Então, ele é muito superior, né? Depois de alguns anos, ele é muito superior ao seu aporte. Logo lá no início, o seu aporte ele faz muita diferença, né? Você vê que o vermelho, né, ele está acima da cor laranja aqui até mais ou menos 195, 200 aportes, né? Que seria, sei lá, uns 15 anos, 20 anos. Depois disso, né, o aporte ele começa a ficar praticamente irrelevante, porque o juro composto ele começa, né, a subir de forma muito mais acelerada. E aqui, né, eu coloquei em números, né, essa conta que foi feita. Então, a taxa de juros mensal aqui é em torno de 0,54, tá? 0,54, 0,55 ao mês, acima da inflação. Né? Então, é 0,5%, um pouquinho mais de 0,5% ao mês acima da inflação, seria 6 e qualquer coisa, menos de 7% ao ano acima da inflação. Né? Então, é um juro real, é o que você tem real descontado já a inflação. Então, o total investido aqui deu 610 mil, deu 600 e poucos períodos, né? O total em ganho de juros, 4 milhões e pouquinho. Total geral, aporte 600 mil mais os 4 milhões em juro composto aqui, do 4 milhões e 600. Se você pegar mais ou menos aí em torno de 0,50 e pouquinho por mês também para usufruir, vai dar uma renda de 24 mil reais por mês. Né? Uma pessoa que aportou R$ 1.000 por mês, uma taxazinha de 0,5% ao mês, só que durante 600 períodos, né? Seriam aproximadamente 50 anos. Então, essa marcação a mercado em números, né? Olha só o que acontece quando você passou 50 anos investindo, né? Então, você tem 50 anos investindo, e você juntou ali perto de 5 milhões, né? Como a gente viu ali, a pessoa tem 5 milhões. 1% de variação em cima de 5 milhões, eles são 50 mil reais, né? Então, se a pessoa ganha 5 mil reais por mês, o 1% varia 10 salários, varia praticamente o ano inteiro da pessoa. Então, a bolsa cai 1%, ela perdeu um ano de salário. Né? Se a pessoa não tiver essa vivência de bolsa de valores, ela vai pensar isso. Perdi um ano de salário, meu Deus do céu, né? Que desespero. Mas se ela tiver essa vivência de bolsa de valores para ela, a volatilidade vai ser insignificante. E muitas vezes a bolsa de valores cai 10%. Então, quando ela cai 10%, você perdeu, uma pessoa que tem 5 milhões, ela perdeu 500 mil. Então, 500 mil é 8 anos de salário, né? Então, a pessoa que coloca todo o dinheiro de uma vez, ela fica desesperada. Então, por isso que muita gente vende na baixa. Quando você vai sendo criado em bolsa, você está sempre aportando em bolsa de valores, você se acostuma com a volatilidade quando você tem um patrimônio pequeno. O seu patrimônio vai crescendo, né? Você está acostumado a ver essa volatilidade. E a sua volatilidade em números, né? Em números totais, ela vai ser cada vez maior. Você vai perder cada vez mais dinheiro quando a bolsa variar, digamos assim, né? Quanto maior for o seu patrimônio. Então, para ter muito patrimônio, você tem que ter muito preparo psicológico, né? Você viu aqui, ó, tá no azulzinho lá, 5 milhões, né? Você abriu daqui 15 dias, 20 dias, né? E você vê o vermelho lá de 4 milhões e meio, né? Uma setinha vermelha para baixo. Ó, perdi 500 mil reais. Então, para quem não tem vivência na Bolsa de Valores, é desespero total. E aí volta para a pergunta do vídeo, né? Quanto vale o seu patrimônio? Então, na verdade, eu não perguntei para você o preço de tela.
quanto que você variou, né? Quanto que está lá, se você abrir a corretora, quanto que está lá o seu patrimônio. Isso é só o preço de tela, é só a marcação a mercado. Eu perguntei o valor dele para você, ou seja, né, qual a renda que ele gera, né, ou quais são os benefícios que ele te proporciona. Né? Não, eu tenho independência financeira, posso viajar, posso fazer isso. Então, isso é o mais importante quando você tem mais patrimônio. A marcação a mercado, ela, ao mesmo tempo que ajuda, ela atrapalha. Ela ajuda um tipo de perfil de investidor e atrapalha outro. Então, ela ajuda quem entende. Você vai conseguir comprar na baixa. Opa, isso aqui está mais barato, eu vou comprar. E atrapalha quem não entende, a pessoa vai vender. Então, muita gente fala assim, renda variável dá com uma mão e tira com a outra. Fundo imobiliário dá com a mão e tira com a outra. Ação dá com uma mão e tira com a outra. O que eles estão querendo dizer com isso? Digamos, o fundo imobiliário custa R$ 100 a cota. Né? Aí ele caiu 2% no mês. Ele caiu R$ 2. Aí ele foi e te pagou R$ 1 de dividendo. Aí você fala, poxa, mas eu recebi 1 de dividendo e a cota caiu 2. Eu estou negativo em 1, não valeu a pena esse negócio aqui. Então, para muita gente, a pessoa olha e fala, não vale a pena, fundo imobiliário, não vale a pena, ação, não vale a pena isso. Porque ele dá com a mão e tira com a outra. E a pessoa não entende a marcação a mercado. Né? O preço caiu, mas o ativo continuou bom, continuou mesmo. Né? Foi as condições de mercado, alguma coisa que aconteceu externa que influenciou o preço desse ativo. Então, quando a pessoa entende, né, isso, ela sim, né, vai ser bastante ajudada pela volatilidade. A volatilidade é uma aliada do investidor de longo prazo que entende, né, de bolsa de valores, sobre o valor do ativo realmente. Então, o tempo de investimento ele te ajuda a entender melhor, né? Demora anos para você ser um bom investidor. Então, você tem que passar por diversos ciclos, tem que ter muita experiência para você ser um bom investidor e estar seguro com isso. Então, muita gente novata, ela acaba falando, poxa, não vale a pena investir em renda variável, só invisto em renda fixa no Brasil, aquela coisa toda, porque não tem muitos anos de vivência com renda variável. Né? Porque a renda variável, ela proporciona, sim, né, excelentes rendimentos, dividendos, rendimento de fundos imobiliários, para quem investe no longo prazo. Então é isso que a gente tinha para o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Gostou do vídeo? Deixe seu like, se inscreve no canal, deixa um comentário aqui embaixo. E aí, como é que você se sente com relação à volatilidade? Né? Eu gostaria de saber. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Até o nosso próximo vídeo.